O que nós vimos aqui? Que eu importei esse arquivo aqui, eu importei ele aqui dentro do function, ó, import, tá vendo? Eu fiz o import dele, mas ele não deixa visível as variáveis que eu criei aqui. Pode ser com const, erro de referência, oi is not defined, beleza? Vamos colocar com var, erro de referência, oi is not defined, e assim dessa forma, erro de referência, oi is not defined. Então significa que ele está bem isolado aqui. O único jeito de funcionar, se eu fizer esse export default oi, eu preciso chamá-lo aqui como oi, tudo bem? From. Então, eu importo o oi from o módulo. Aí, oi is not defined, tá? Export default oi, dessa forma, constante. Vamos colocar uma constante. Opa, o oi existe, tá? Vamos colocar como var. Var, opa, o oi existe. Vamos colocar como let. Let, o oi existe. Vamos tirar e deixar ele loucão? Não funciona. Perfeito. Então, essa ideia do módulo traz pra gente uma ainda maior segurança sobre o que eu estou colocando para fora ou não do meu módulo. Fala Dev, beleza? Mike Brito na área, trazendo mais um vídeo root aqui no canal da Rocket City. Esse quadro root, lembrando, é a raiz. Aqui, se você quer entender um pouquinho mais de fundamentos, e se você quer fazer coisas que tem a ver mais com quem está iniciando na programação, ou relembrando algumas coisas de fundamentos, é aqui mesmo que você vai conhecer, junto com a Jaque, junto comigo, e a gente quer ouvir você. Deixa nos seus comentários, deixa o seu like aí no vídeo pra gente continuar produzindo, mas os seus comentários o que é que você quer ver aqui pra gente poder saber, beleza? Hoje eu trouxe um pedido também da comunidade, que já tem um tempo pedindo: Mike, me fala um pouquinho mais sobre var, const, let, sobre visibilidade variável, sobre o scope. E tudo bem, tá aqui, finalmente chegou esse vídeo tão esperado. Eu fiz vários cenários aqui pra você, pra poder te ensinar sobre o scope e bora direto ao ponto. Galera, seguinte, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou um cara que eu fico muito bugado com nomes, beleza? Então, às vezes, alguns nomes me limitam a entender algum conceito. Eu não sei se isso acontece com você, também já me diz nos comentários se às vezes algum nome difícil te dá um bug na cabeça. E o scope é um nome que me dava um bug na cabeça em um certo momento, porque eu não conseguia entender essa questão de escopo, sabe? Mas aqui, ó, eu fui entendendo que, no final das contas, o scope, ele tem a ver com a visibilidade das variáveis. É isso, olha só, são os limites da variável. Significa que você pode criar uma variável num lugar, mas essa variável não existe e não funciona em outro lugar. É isso, tá? Então, tudo que a gente precisa saber é que a gente tem vários locais de criar essas variáveis e como que é que vai funcionar cada um desses escopos, tudo bem? A gente chama esses lugares de escopos. Então, se eu crio ela aqui, será que ela funciona em outro lugar? Se eu crio ela em outro lugar, será que ela funciona aqui? E a gente já vai ver o que é o aqui e o que é o outro lugar, tudo bem? Então, ó, o comportamento, tá? E diferenças de variáveis criadas com esses modelos que eu mostrei aqui. Primeiro, aqui é só pra gente relembrar alguma coisa de evolução, tá bom? Você pode no JavaScript criar variáveis dessa forma, sem nenhuma palavra-chave antes. Você pode no JavaScript criar variáveis com palavra-chave chamada var, com a palavra-chave reservada chamada const e palavra-chave reservada chamada let. Não sei se é bom usar a palavra-chave reservada ou seria uma palavra reservada do JavaScript, tá? Então, maneira de se criar variável. Criei dessa forma e dessa forma. Quais são as diferenças dela? Bom, se eu atribuo o valor para essa daqui criada dessa forma, eu posso mudar ela a qualquer momento e ela tem um problema aqui com a questão do escopo, tudo bem? A gente já vai ver os problemas dela. Então, esse primeiro método aqui, dificilmente você vai usar ele no JavaScript. É possível? É, mas ó, já fica a dica. Tenta não usar, porque você pode ter problemas e a gente já vai ver os problemas. Um outro jeito de criar variável, que sempre existiu no JavaScript, é o var, tá? E quando você coloca a palavra-chave ou a palavra reservada var e cria, então, essa variável, ela pode receber qualquer valor, qualquer tempo, tá? Eu escrevi assim, ó, eu posso ser qualquer coisa a qualquer tempo. Então, se ela recebe um valor agora de uma string, por exemplo, um texto, mais tarde eu posso trocar ela para um número e tá tudo bem. E ela tem alguns probleminhas de escopo, ou seja, da visibilidade dela em algum lugar que ela tiver. Tudo isso vai fazer sentido na hora que eu começar a colocar no código, mas vai só interiorizando, vai só tentando entender. Aí então chegou com ES6, que a gente fala, que são aí a evolução do JavaScript, e trouxe pra gente ali a const e a let. E a const, ela fala o seguinte, olha, eu não posso mudar, tá? Se eu fui começado como uma string, depois não adianta você querer falar que eu tenho agora o valor de um número, porque eu sou uma string e eu quero continuar sendo uma string. Então, eu não posso mudar, I cannot change, tá? Esse é o conceito, é um conceito de imutabilidade. Imutabilidade, o que significa? Significa algo que não mudará, tá? Então, a constante, ela vem trazendo isso pra gente, esse conceito de imutabilidade.
E temos a let, e a let vem do let it change, né? Ou seja, deixe isso mudar. Significa que eu vou criar essa variável com let, mas eu posso mudar ela a qualquer momento, tá? Ela let me change, eu até coloquei aqui. Então ela pode ser criada com uma string e depois eu mudar ela para um número, tá tudo bem, só que essas duas aqui respeitam muito mais a questão de escopos, tá? Muito mais do que essas duas e muito mais do que essa com certeza, tá? Então o que a gente vai ver aqui de escopos, tá? A gente vai ver escopo global, de bloco, de função, de módulo, escopo interno e léxico, tá? Ou Global Block Function Module Inner e Lexical, ok? Vamos lá. Primeiro vamos começar entendendo o que é essa questão de visibilidade das variáveis. Gente, a coisa mais simples do mundo. Se eu crio uma variável, tá? Como uma constante aqui, message, nessa linha, e na linha seguinte eu já uso essa variável, é bem óbvio pra gente, na nossa cabeça, que essa variável está funcionando ali pra mim. Então, Node, estou usando todo o ambiente Node aqui, tá? Ambiente total Node. Tá ali, fala dev, beleza? Então ela existe ali e show de bola, ela já funciona. Só que é o seguinte, vou comentar isso aqui. E o que acontece se eu definir uma variável dentro de um if, por exemplo, e usar ela fora do if? Olha, aqui temos um outro cenário. Eu tenho um if aqui no meu código, eu criei essa variável aqui dentro do if e quero usar ela aqui fora do if. O que vai acontecer? Vai acontecer um erro comum aqui, ou melhor já salvei, beleza. Vai acontecer um erro comum aqui, desculpa, na verdade aqui foi só um erro, é outro erro, bobeira, tá? Agora vai, é o nome que eu tô colocando errado aqui. Deixa eu limpar tudo, diminuir um pouquinho, só pra gente poder ver melhor o erro. Ó, erro de referência, reference error, tá? A mensagem não foi definida. Então se alguma vez no seu código você vê um reference error, saiba que algo que você está querendo usar, geralmente aqui vem o nome da variável, nesse caso o nome da minha variável é message, eu poderia trocar esse nome para outra coisa, por exemplo, boosting, tá? Boosting people significa impulsionando pessoas, então boosting significa impulsionar. Então vamos lá, vou colocar aqui, tá ali, boosting is not defined, ele está falando para mim que esse nome aqui não foi definido. Ora, mas espera, Mike, eu coloquei ela aqui dentro do if, estou usando ela aqui fora, estou bugado, estou bugada, não estou entendendo o que está acontecendo. É esse vídeo para você entender a questão de escopo e limites, ou boundaries, né, que a gente fala do inglês, limites da variável, onde é que essa variável está visível. Beleza? Então vamos lá, vamos gradativamente entendendo. Então primeiro a gente tem o escopo de bloco. O que é um escopo de bloco? É um escopo local, tá? Então se essa palavra escopo tá te incomodando um pouquinho, vai tentando absorver ela, vai tentando entender que sempre que eu falar no escopo, eu estou falando de limites da variável. Então, olha como que eu crio os limites. Com um par de chaves, tá? Isso aqui tá criado no escopo. Então se eu crio uma variável aqui, const, tá? Então vamos lá, boosting, igual... Vamos lá, boosting people, impulsionando pessoas, e usar ela dentro do escopo, ok? Boosting, usei ela dentro do escopo, tá? Impulsionando pessoas, vou limpar aqui e vou usar aqui no Node 2 block. Boosting people, funcionou legal dentro do seu escopo. Se eu uso ela fora do escopo, o que vai acontecer? Eu tenho um erro de referência, ela não foi definida fora do escopo. Tá bom? Então, escopos são limites da onde essa variável vai ser usada. Fechou? Então tá, então a gente está estendendo aqui o escopo local. Esse aqui é um escopo local, ok? Agora, esse escopo local, ele pode ser um if, ele pode ser um for, ele pode ser um while. Vamos fazer com if true, tá? Porque true significa que vai entrar dentro da condição if. Se eu fizer dessa forma, você já sabe, é só eu colocar aqui, rodar e tá funcionando. Se eu jogo para fora, você já sabe, não vai funcionar. Erro de referência, tudo bem, e isso vale para qualquer outra instrução. Se eu colocar aqui um for, let a of, vamos colocar um array aqui, a, b, c, czinho, aqui a gente coloca um char, beleza? Então se eu quiser aqui fazer dessa forma, tá? Boosting significa que é o caractere, char, vou colocar assim, char, ok? Se eu rodar aqui o boosting dentro dela, você já sabe, A, B e C, funcionou legal, foi um loop ali e funcionou legal. Se eu rodar isso aqui fora, se eu rodar o boosting fora, você já entendeu, né? O legal é mostrar, mas você já entendeu. Tá ali, erro de referência, tá? Muito bem, agora o que acontece? Vamos falar de novo, ó. Vou lembrar para você, estamos falando de limites dessa variável, aonde ela funciona, aonde ela não funciona, baseado na maneira que ela foi criada. Então o que acontece se eu mudar de const para let ou para var? Então eu vou mudar de const para let e vou rodar de novo. E isso vem provando para mim o que eu falei para você.
uma let e uma const, elas são acostumadas a respeitar os limites, a respeitar os escopos, tudo bem? Então aqui ela respeita. Agora, a var, ela já é um pouco rebelde. A var, se você colocar ela aqui e pedir para rodar, você vai ver que ela imprimiu ali um C, tá? Porque ele saiu dessa instrução for com o Czinho, né? Ele rodou tudo e ele atribuiu o caractere último a essa variável aqui. Bom, vou mudar para um if, ok? Vou mudar para o if true só, para ele entrar aqui, ficar mais simples da gente entender. Ele entrou na condição e aqui, opa, entrou na condição e aqui eu posso colocar de novo a mensagem boosting people, só para eu treinar aqui e digitar, né? Legal. Então vamos lá. Gente, rodei e tá ali boosting people, significa que o var não está respeitando os limites, ou seja, o escopo local. Então, o escopo de bloco, que é o block scope, a var não respeita. Piorou aquele nosso colega que é criado sem nada, tá bom? Esse daqui não vai respeitar nada mesmo, jamais, tá? Beleza, então você entendeu isso aqui? Uma const e uma let vai respeitar o escopo de bloco. Uma var não vai respeitar, vai funcionar fora do seu escopo, legal? Lembrando, visibilidade de variável é disso que a gente está falando quando a gente fala de escopo. Até o final desse vídeo você vai se acostumar com esse nome e esse nome não vai te incomodar mais, assim como um certo tempo me incomodou. Depois que eu entendi que era tudo sobre a visibilidade da variável, tudo ficou muito mais simples. Então, o escopo global. O que é o escopo global? É o maior escopo de todos, que abrange todos os outros escopos que a gente vai criando conforme o tempo. Ora, você não soube criar aqui um escopo local dessa forma? Muito bem, gente. Esse aqui é o escopo global. Eu costumo dizer que é o arquivo, quando você abre ele, você está no escopo global aqui, tá? É um costume meu dizer para que nível didático fica fácil de você entender. Eu não criei nenhum escopo aqui, então eu estou no escopo global. Matou esse primeiro ponto. Agora, o que acontece com uma variável, né, criada com a palavra-chave var no browser, tá? E no objeto window? Primeiro vamos entender um pouquinho do escopo global. Se eu crio aqui uma constante message, aqui eu vou colocar um hello, tudo bem? Criei essa constante aqui e vou usar, olha só, um outro escopo. Lembra? Criei no global, então nessa linha aqui está sendo criado no global, aqui eu criei um novo escopo, pode ser com if, pode ser sem o if, tanto faz, e aqui eu vou colocar no log, tá? Eu vou colocar um message aqui pra gente. E vou rodar esse código aqui. Está no 3 global. Tá ali o hello. O que você pôde perceber? Que um escopo global, se eu crio algo dentro do escopo global, eu posso usar nos escopos filhos. Então eu vou chamar o global de pai nesse momento e posso usar no escopo filho, ou seja, ele vai indo para cada escopo abaixo se eu quiser usar e tá tudo bem, funciona, que é uma beleza. Legal? Agora, dentro da visibilidade de variáveis, a gente tem que falar um pouquinho da visibilidade da variável var, quando a gente cria com var no browser, e o objeto window. O que isso tem a ver? Bom, vamos lá. Mais uma vez, o lance de visibilidade de variável, tudo a ver com escopo, e aqui eu vou me aprofundar um pouquinho mais, porque às vezes a gente vai no browser, e olha só, eu vou colocar aqui, esse aqui é o console do browser, tá? Às vezes a gente vai no browser, e a gente vai lá e cria aqui uma var, tá? Hello, vou colocar assim, que é igual a alô, ok? E aí, beleza, tô usando no meu código, de repente, eu faço isso aqui, ó, window hello. Eita, o alô tá ali, ok? Mas peraí, se eu crio com const hi, eu vou colocar outro nome aqui para não ficar esquisito, tá? Oi. Criei essa const oi, então na window vai ter a hi também. Não tem, tá? Vou tentar rodar aqui, ó, não tem, undefined. Lembra que a const e a let, elas sabem respeitar as coisas. A var já é um pouco desrespeitosa aqui no browser. Se eu uso var e crio ela, automaticamente ela faz parte do objeto global do navegador, tá bom? Então todo navegador tem um objeto global que é o seu window. E eu criei uma variável com var, automaticamente ela faz parte da window. Ou seja, ela não está respeitando só o escopo global. Ela está indo para todo o global da aplicação, que é a referência desse objeto window aqui. Legal? Bom, como que funcionaria então no Node? Já foi entendido ali no browser, já rodei ali. Agora eu vou criar uma var aqui no Node, vou colocar aqui message, é igual a hello, tudo bem? E aqui, dentro dessa ideia aqui, eu tenho no Node, o global do Node chama-se global, tudo bem? Objeto global. Ora, se no browser, ao eu criar com var, ele já faz parte do objeto global window, então no Node, o que você pensa? Vai fazer parte do objeto global do Node também, o message, né? Então eu vou chamar aqui o message, pra gente ver se ele existe aqui, tá bom? Então vou limpar aqui e vou rodar no global. Undefined. Perfeito, isso é muito bom, tá? Deixa eu te explicar, isso é muito bom. Significa que você criou uma variável no escopo global e ela não está fazendo parte do objeto global.
ok? Isso é muito bom. Mas, sempre tem o mas, se você for com aquela rebelde lá, tá? E criar essa variável direto dessa forma assim, o que vai acontecer com o objeto global dentro do Node? Vamos lá? Tá ali, ele ficou sujo, essa message entrou pro objeto global do Node. A gente fala que ele ficou sujo, porque assim, eu não gostaria de ficar mexendo no objeto global do Node e nem no objeto global do navegador se eu não souber muito bem o que eu estou fazendo. Então isso aqui acaba gerando consequências graves depois mais pra frente. Vai que sem querer você acaba mexendo com alguma coisa que não deveria estar mexendo e dá um bug na sua aplicação e você não consegue saber resolver depois, ok? Tudo isso porque faltou talvez a gente entender visibilidade dessas variáveis e aonde que elas vão ficar visíveis a partir do momento e do jeito que eu criar ela. Tudo bem? Então a gente já entendeu que de bloco ela respeita o bloco local, const e let. var e esse jeito não respeita, elas transbordam, né? Elas vão para fora dos seus limites locais. No global, tudo que você criar dentro do global está disponível no global, tá? Com ressalvas a var no browser, que ele vai para o objeto global window, e com ressalvas do Node aqui, para você colocar, né, se você quiser bagunçar, não sei por que você faria isso, bagunçar o global do Node, você faria dessa forma. Então, assim, dicona, né, não faz dessa forma, é só para você conhecer mesmo. Agora vamos para a função, tá? O escopo da função, quais são os limites da função. Então ele cria um escopo para const, let e var. Olha que legal. Antes a gente fez isso daqui, né? Var message, vou colocar dessa forma, hello, tá? Hello, e aqui eu coloquei um console log, message, você já sabe que isso daqui não funciona. Node 4, beleza, desculpa, var, você sabe que isso aqui funciona, eu que falei errado. Você sabe que var funciona, porque a var foi criada dentro do bloco, do escopo de bloco, mas ela está funcionando fora do escopo de bloco. É isso mesmo, esse é o comportamento dela. Mas, se eu criar uma função, coloquei aqui, ó, create message, se eu crio essa funçãozinha aqui, marota, e executo essa função, primeiro eu vou fazer sem executar, tudo bem? Sem executar a função. Bom, VS Code já cantou a bola aqui, ó. O var não vai funcionar. Então, erro de referência, maravilhoso. Significa que a função, ela cria um escopo para essas const, let e var também, tá? A função cria, olha que lindo, e eu posso chamar essa função aqui, né? Create message. Ah, Maicon, não, na verdade não funcionou porque você não chamou a função, tem que chamar, tem que executar a função, aí essa variável existe ali, vamos ver? E de jeito nenhum, tá? Ela não existe, perfeito. Mas e a nossa marotíssima variável desrespeitosa? O que acontece? Ela funciona, tá? Ela funciona fora. Então, gente, definitivamente não façam dessa forma. Você sabe que existe essa maneira, mas não faça. Maicon, o que você me recomenda usar? Const e let. Isso é a evolução do JavaScript, né? Veio com ES6, enfim. É a evolução do JavaScript. Use const, use let. Eu, Mike, prefiro não usar var, tudo bem? Mas nada te impede de usar porque ela está disponível aí. Muito bem, mas como que ela vai funcionar no Node? No Node é igual também, Maicon? Aquela questão do global, lembra a questão do global? Vamos trazer aqui o global message, vamos jogar aqui, tá? Vamos chamar aqui hello. Tudo bem, essa daqui é desrespeitosa mesmo. E se eu chamar aqui a var? Ah, se eu colocar a var, ela está no global? Opa, undefined. Não, beleza, mas e se eu fizer dessa forma assim? Será que funciona? Botando ali, undefined, ok? Undefined. A única coisa diferente que daí a gente teria que se aprofundar mais, não é o tema da aula, tudo bem? É a gente dar uma olhada na referência do this que a gente tem, tá? Undefined também, perfeito. Criando assim dessa forma, vai funcionar e, enfim, tem outras maneiras de você acessar o objeto global, né? É isso que eu quis dizer, que também não é a questão da gente focar agora, tá? A questão da gente focar agora é sobre essas visibilidades fora ou dentro da função, perfeito? Entendeu? A visibilidade dentro da função usando regras, usando maneiras melhores de se criar essas variáveis dentro da função, const, let e var respeitam todos os seus limites da função, tudo bem? Ok, e temos também o de módulo, olha que legal. O de módulo, deixa eu botar pra cá. O de módulo também veio ali com o S6, que é o import e export, tá? E eles são os escopos do arquivo, olha que legal. As variáveis só são acessíveis no arquivo ou se forem exportadas. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que se aqui, que eu não tô criando aqui, não tem como criar um completo, tá? Vou mascarar pra você. Vamos supor que isso aqui é o file, esse aqui é o main.js, ok? E nós temos um arquivo chamado mylib.js, uma biblioteca que eu criei. Tudo bem? Essa biblioteca que eu criei, vamos pensar nesse arquivo. Só existe esse arquivo agora, e eu estou criando aqui uma const oi, por exemplo.
ela vai falar oi pra mim, ok? Aqui eu posso criar, sei lá, uma função qualquer, function, não importa, tá? E aí eu vou importar aqui, ó, import, eu vou chamar a oi, ou, desculpa, mylib.js. Se eu fizer isso daqui, ó, ao rodar o main.js, eu não tenho a visibilidade da oi aqui para o main.js. Ó, isso é bem importante, tá? E não importa se é const, se é var, eu não sei se importa com o nosso amigo lá que não respeita nada, tá? Porque, na verdade, eu não testei. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar essa aula e nós vamos fazer junto, nós vamos testar juntos aqui. Eu vou criar aqui um amigo oi, sem nada, vou botar aqui um oi, tá bom? Vou aproveitar um outro aqui para importar, vou pegar essa função mesmo, ok? Vamos pensar só no import, tá? Eu vou importar aqui, import, eu vou chamar aqui o module, ali ó, module.js, eu vou tirar os espaços, só para garantir, vou colocar um ponto e vírgula aqui, ok? Eu vou tirar os espaços desse daqui na hora de salvar, vem comigo, relaxa que vai dar tudo certo, ok? Module, vou tirar esse aqui, o espaço, eita, legal, ele virou um arquivo de Angular, mas não tem problema. E aqui ó, eu vou criar um index.html, pra gente chamar ele bem bonito, pra gente ver ele funcionando. Nesse index.html, eu quero começar chamando aqui, no script, source, eu vou chamar aqui pra gente o... nessa pasta eu estou no function, né? 4 function.js, e esse daqui é o tipo module. Eu tenho que colocar esse type module para dizer que ele usa o import e o export do S6, tá bom? Pronto, é uma ideia bem básica. Eu vou abrir aqui com live server para ele funcionar aqui. O que eu quero ver aqui com esse live server, eu quero ver o nosso amigo, esse console log aqui, ok? No console aqui que eu tenho, tá aqui ó, nós temos um erro. Vamos tirar esse cara daqui. Ó, erro de referência, oi is not defined. O legal, então, que a gente está vendo aqui, deixa eu fechar esse cara, deixa eu fechar essa janela aqui. O que nós vimos aqui? Que eu importei esse arquivo aqui, eu importei ele aqui dentro do function. Ó, import, tá vendo? Eu fiz o import dele, mas ele não deixa visível as variáveis que eu criei aqui. Pode ser com const, ó, salvei, vou rodar de novo esse amigo aqui. Opa, importei o oi, mas, espera um pouco, aqui eu quero fazer assim, ó, console log, eu só esqueci disso, galera, oi. Beleza? Ó, erro de referência, oi is not defined, beleza? Vamos colocar com var, para ver se ele vai para fora. Erro de referência, oi is not defined, e assim dessa forma, erro de referência, oi is not defined. Então significa que ele está bem isolado aqui. O único jeito de funcionar, export, aí se eu colocar o export, né? Export, oi. Se eu fizer o export, oi, tá? Ou vou deixar o default, oi. Se eu fizer esse export default, oi, eu preciso chamá-lo aqui como oi. Tudo bem? From... Então, eu importo o oi from o module. Aí, oi is not defined, tá? Export default oi, dessa forma, constante. Vamos colocar uma constante. Opa, o oi existe, tá? Vamos colocar como var. Var, opa, o oi existe. Vamos colocar como let. Let, o oi existe. Vamos tirar e deixar ele loucão? Não funciona. Perfeito. Então essa ideia do módulo traz pra gente ainda maior segurança sobre o que eu estou colocando pra fora ou não do meu módulo. Legal? Gente, pô, isso aqui foi perfeito. Eu sei que eu até demorei um pouquinho, porque isso aqui super surgiu na minha cabeça agora de mostrar pra vocês. Eu queria só falar o conceito, mas eu acho que tudo faz sentido quando a gente mostra, não é mesmo? Não precisa salvar nada aqui, eu não quero deixar essa função funcionando, é só pra gente saber que funciona de uma maneira incrível, tá bom? Só vai funcionar a visibilidade dessa variável, o uso dela fora do módulo, se eu colocar com o export. Tudo bem? Foi isso mesmo que está falado aqui. Bacana? Agora nós temos o inner, né? Vou jogar isso para cá. E vamos lá. O inner scope, o escopo interno inner, é um escopo dentro de outro. Exemplo, uma função dentro de uma função, um if dentro de uma função. Então vamos fazer uma função create message. Okay? E nessa create message eu quero fazer um if true. E aqui eu vou colocar para você uma const message igual a message. Vou fazer dessa forma. Tá? Aí o que eu quero fazer para você? Eu vou deixar ela nesse escopo aqui, ok? Nesse escopo de função, no escopo da função que a gente já tinha visto. Scope function. E quero usar ela aqui dentro. A message, log message. Ok? E aqui eu vou só executar a função create message, tá? Bom, o próprio VS Code já ajuda bastante a gente, porque às vezes ele mostra as cores diferentes. Então, se eu não estiver usando, ele já vai mostrar que tá dessa forma. Se eu estiver usando de uma maneira correta, ele mostra pra mim que vai funcionar, tá bom? Então já fica aí a dica. Bom, se eu chamar aqui o 6 inner,
tá ali, message funciona, ou seja, um escopo dentro do outro, esse escopo aqui está dentro desse aqui, eu geralmente falo assim, ó, escopo filho, escopo pai, ok? E pode ser uma função dentro de uma função, um if dentro da função, tá tudo certo. O inner scope funciona dessa forma também. Lembrando que se eu quiser usar aqui fora o message, ó, console log, ele vai continuar respeitando tudo que a gente viu até aqui, ó. Vai respeitar ali. Tá ali, erro de referência. A não ser que aqui, olha que legal, eu crio uma mesma constante, const message, é igual minha mensagem. Vou fazer dessa forma. E aqui fora, olha que legal, são dois messages agora. Os dois nomes são iguais. Mais uma vez, olha que legal você entender os escopos. Eu estou em escopos diferentes, não tem problema os nomes serem iguais. Porque o primeiro vai rodar esse message aqui, ó, dessa função, tá bom? Esse console log. Opa, vamos lá. Primeiro vai rodar essa função, vai chegar nesse console log, message. E depois vai rodar esse console log, minha message, tá? E uma não brigou com a outra, uma não teve problema com a outra. Diferente se eu fizesse isso daqui. Se eu fizer isso aqui, eu tenho erros aqui, né, grotescos. Erros de sintaxe, tá? Identifier message já foi declarado. Ah, e se eu coloco var? Lembra do var? Nosso amigo var? Ixi, olha aí que legal. Ou não, né? O var, eu posso me perder a qualquer momento de usar o var e depois lá um código gigante. Imagina um código de 2.000 linhas. Aí lá nas primeiras linhas eu coloco var message. Aí lá no meio, lá, 1.500 linhas, eu coloco var message de novo. Ó, seu código vai rodar legal, mas que vai dar problema, pode ser que dê problema, né? Eu e meu costume de ficar fechando o VS Code sem querer. Então, é legal a gente entender isso. Mesma coisa vai servir aqui, ó. O que seria se por um acaso eu criasse aqui dentro a var, se aqui fora essa var está sendo visível. Bom, a gente já passou por isso, no escopo de função ela reserva bem e tudo fica bem bonito, bem guardadinho. Legal? E para finalizar, vamos finalizar com o léxico. E esse escopo léxico aqui é um dos que eu mais sofria, mais uma vez por quê? Por causa do nome, esse lexical scope. E eu ficava na minha cabeça, meu, o que significa léxico? Eu ficava com aquele dicionário, não sei por que eu ficava com um dicionário na minha cabeça e nossa, era difícil de entender as coisas. Mas olha só, ele é parecido com o inner, tá? Só que o acesso, tá? É o acesso de uma função interna, né, de variável do escopo pai, só que a gente pode mudar um segredo aqui, ó. Vamos dar uma olhada, vamos lá. Eu vou fazer a função createMessage, tá? E aqui dentro eu vou fazer uma outra função chamada aqui myMessage, ok? Essa função aqui, myMessage, vamos lá. Ela vai pegar aqui uma const message, minha mensagem, ok? Aqui ela vai fazer um console log, message, tudo bem? Message. Então, o que você está vendo aqui é um escopo dentro de outro, igualzinho o inner, até esse ponto é igualzinho o inner, daqui a pouco eu falo sobre isso aqui, tá bom? Eu deixei aqui, mas daqui a pouco eu falo. Aqui é um escopo dentro de outro, tá? Um escopo pai, um escopo filho, um escopo filho, você já sabe que isso aqui funciona, tá? Ele vai funcionar aqui dentro porque ele tá com esse escopo. Se eu jogo para fora, return myMessage. Se eu jogo para fora, eu estou jogando para fora o quê? Eu estou jogando para fora esse escopo aqui, essa função. Presta bastante atenção agora. Aqui nessa constante, eu vou chamar ela de m, que é de mensagem, tudo bem? E eu vou receber aqui o retorno da createMessage. Então, ao executar a função nessa linha, ela vai retornar para mim uma nova função. E está guardada nesse m aqui, ó. Tudo bem? Está guardada nesse m. Então, se eu rodar esse m agora, olha que interessante, eu vou rodar o m, tá? E você vai ver o que vai acontecer. Vamos lá, node set lexical, minha mensagem. Gente, o que eu estou querendo dizer para você é que eu estou usando uma função, presta atenção que nessa linha aqui eu estou usando uma função fora do escopo pai dela, tá? Eu estou usando essa função myMessage fora do escopo pai e ela está usando a mensagem desse escopo. Vou até criar outra aqui, ó, const message, tá? E aqui eu vou colocar assim, fora global. Você vai ver que essa função aqui, ela não vai pegar esse message para fazer o console log, ela vai pegar esse message aqui. Tudo bem? Esse é o escopo, olha lá, minha mensagem. Esse é o escopo léxico que a gente fala. E aqui temos o conceito de closure envolvido. Tudo bem? O conceito de closure, depois você pode estudar mais a fundo, mas é justamente a possibilidade dessa função aqui estar usando uma variável desse contexto, mesmo que ela esteja fora de contexto, porque ao eu rodar essa função, vou falar bem por cima, por favor, entenda o motivo e mais pra frente você vai entender as minúcias. Imagina que eu, ao rodar essa função aqui, depois que ela colocou essa funçãozinha nessa constante, essa função foi toda destruída. Imagina dessa forma, comigo, rapidinho, tá? Essa função foi toda destruída, mas como é que eu consigo
usar essa mesma constante aqui, sendo que a função foi destruída. Tudo bem? Esse é o conceito de closure, tá? Ele traz, imagina que é um snapshot, uma memorização. Imagina que essa função aqui ela tem uma pochetinha, tá? E ela tá guardando nessa pochete coisas que ela vai precisar para ser executada mais tarde. Isso que eu tô falando para você, eu tô colocando uma linha abaixo da outra. Mas esse código poderia ser gigante, tá? E eu só memorizar, guardar essa função aqui, myMessage, nesse M aqui, e usar ela em qualquer outro momento do meu código. Que mesmo essa função já tendo morrido, vamos pensar dessa forma, eu tenho guardado, lembrado, um snapshot, uma foto, uma fotografia, eu tenho na minha pochete guardado aqui o que eu vou precisar para usar nessa função, mesmo que seja do escopo que já morreu. Tudo bem? É um pouco avançado essa ideia de closure e tudo mais, não tem problema, a gente está iniciando, às vezes dá uma bugadinha, não tem problema, é normal, tá? Mas já começa aqui você dando essas primeiras entendidas e você vê que vai estar funcionando essa mensagem aqui, tá? Desse escopo pai dela, mesmo eu usando ela fora do escopo pai. Então, ó, parecido com o inner, é o acesso que uma função interna tem de uma variável do escopo pai, ou seja, a função interna, tá? Tem de uma variável, variável message, do seu escopo pai, tá? Mesmo essa função sendo chamada no escopo fora do escopo pai. Opa, função sendo chamada fora do escopo pai, ou seja, uma função sendo chamada aqui, nesse caso, no escopo global. Beleza? Eu sei que talvez isso daqui eu dei uma apertadinha aí pra quem tá começando, eu sei disso, não tem problema, mas vamos só recapitular agora, concluir sobre a ideia de escopos. Se precisamos cuidar da visibilidade das nossas variáveis, precisamos entender um pouco mais de escopo. Essa é a conclusão. Um escopo é o mesmo que dizer quais são os limites de uso da nossa variável. Então eu posso criar variáveis com o mesmo nome em qualquer momento da minha aplicação, desde que eu entenda que escopo ela está sendo criada, desde que eu entendo se eu estou usando var, const, let ou nada, tá? E aí, ó, um escopo ele pode ser de bloco, tá? O bloco de código, pode ser de função, pode ser de módulo, tá? Pode ser esse léxico que é um escopo dentro do outro, o inner, tá? Podemos então colocar um escopo dentro do outro, já escrevi aqui, tá? Temos a liberdade para usar os mesmos nomes de variáveis, já falei isso, né? Desde que os escopos estejam bem definidos, e uma função poderá ser executada em qualquer lugar, tendo acesso ao seu escopo pai, desde que ele tenha essa ideia de uma função dentro de outra função, né, que está sendo colocada para fora depois, e aí você consegue usar aquela função, que é os conceitos lá basais de closure. Tudo bem? Então, gente, é isso aí, finalizo aqui esse vídeo, eu espero que você tenha curtido, deixa no seu comentário o que você quer ver aqui no root, tá? Lembrando que a gente quer ajudar você, então, se você comentar, melhor para você, melhor pra gente, e o seu like é muito bem-vindo também. Um abração do Maicão, te vejo no próximo vídeo do root. Tchau, tchau!